exemplo, seja f uma função de R em R, cuja regra f é tal que f de 4 é 5 e f de x mais 4 é igual a f de x vezes f de 4. Determine f de menos 4. Aqui, essa relação f de 4 igual a 5 nos permite reescrever a segunda relação substituindo f de 4 pelo valor 5. Ou seja, obtemos f de x mais 4 é igual a f de x vezes 5. Essa relação aqui vale para todo x no domínio da f, ou seja, todos x reais. Então aqui nós vemos o seguinte, nós queremos obter o f de menos 4. Então, uma primeira tentativa aqui é forçar o aparecimento nessa relação aqui de f de menos 4. Então, uma sugestão é a gente considerar nessa igualdade x igual a menos 4. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem f menos 4 mais 4, vai dar f de 0. Aqui fica f em menos 4. Vezes 5. Nesta relação agora, a gente tem o f de menos 4, mas temos adicionalmente um f de 0, que nós não sabemos o valor. Agora, voltando para essa igualdade aqui, nós podemos considerar x igual a 0. Isso nos dá, então, seja considerando x igual a 0, nós temos, o lado esquerdo fica f de 0 mais 4, ou seja, f de 4, igual a f de 0 vezes 5. Mais f de 4 é dado e é igual a 5. Então, isso aqui nos dá 5 é f de 0 vezes 5, que então fixa f de 0 como sendo igual a 1. Então, agora, a gente volta a essa relação aqui. Sabendo que f de 0 é igual a 1, então esse lado esquerdo aqui, a gente pode escrever como sendo 1 e então, aqui a gente pode finalmente calcular o f de menos 4 como sendo 1 sobre 5, 1/5. E isso aqui é o valor que se queria calcular. F de menos 4 é igual a 1/5.